Nós vamos falar hoje sobre o positivismo, né? O positivismo jurídico. Nada que vocês ainda não tenham visto com outras disciplinas, mas eu vou recapitular um pouquinho, porque para falar sobre o positivismo jurídico, eu tenho que buscar o positivismo de Augusto Comte, tá? E aí nós vamos avançando. Espera aí que eu vou preparar aqui os slides para vocês. Já estão na plataforma. Vejam. Nós vamos fazer agora uma contextualização histórica a respeito do positivismo, aquele positivismo que surgiu na França, que tem como principal teórico Augusto Comte, e que depois outros se juntaram a ele, como, por exemplo, o Durkheim, o Saint-Simon. Primeiramente, nós temos que perceber que esse positivismo, que foi criado por Augusto Comte, ele tinha como critério fundamental a ciência. Então, tudo que estava acontecendo ali na Europa, né, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, deveria agora ser analisado através da ciência. Então, todas aquelas observações e análises deveriam ser vistas por um outro ângulo. Então, agora a gente vai deixar de lado o conhecimento teológico, tudo aquilo que dizia respeito ao sobrenatural, e vamos focar no conhecimento científico, tá? Então, nós já sabemos que Augusto Comte é considerado o pai do positivismo francês, que os positivistas tinham como critério fundamental a ciência, tinham também a questão da ordem e o progresso, né? Assim como a própria questão da harmonia social, que deveria estar presente na sociedade. E os positivistas também eram conservadores, porque eles acreditavam no poder das instituições. Então, vamos lá. Essa questão da ordem, ela é muito peculiar, porque lá no século XIX você vai ter um caos, né? Uma desarmonia, uma desordem que foi própria do contexto da Revolução Industrial. Então, ao mesmo tempo que você tem um progresso, você tem uma desordem. Então, a Europa, ela ficou praticamente, né, desordenada, desestruturada, estava um verdadeiro caos. E um dos propósitos do positivismo era justamente esse, né, reorganizar a sociedade, trazer novamente a ordem para a Europa. Outra questão importante que a gente tem que levar em consideração é que os positivistas, eles não eram contra o progresso, né? Apesar de que a Revolução Industrial trouxe, além desse progresso, a desordem. Não, muito pelo contrário, eles primavam pela questão da ordem e do progresso. Mas, para que a sociedade alcançasse essa harmonia social, seria interessante que a ciência, né, ou seja, mais tarde foi chamada de sociologia, trouxesse aí novamente esse ordenamento social. Então, os positivistas, eles tinham como premissa a ordem, o progresso e a harmonia social. Porque os positivistas eram conservadores, porque eles acreditavam no poder das instituições. Então, os positivistas, né, a gente vai citar aqui o que nós estamos vendo, que é o próprio Durkheim e o Augusto Comte, né, que foi o criador desse positivismo francês. Eles diziam que os indivíduos tinham que estar inseridos, ou seja, deveriam estar ligados a uma instituição. Por quê? Porque só assim nós poderíamos ter aí de volta o controle social, né? Essa ordem.
O positivismo jurídico, turma, ele não vai derivar, digamos assim, do positivismo francês. Nós vamos pensar agora em uma outra possibilidade, em um outro aspecto. Nós temos o positivismo francês, o positivismo de Augusto Comte, os teóricos que tinham como principal questão a ordem, o progresso. Aí nós vamos passar para o positivismo jurídico, né? E ver rapidamente o seu significado, o seu objetivo e como ele está estruturado. O direito natural, ele pode ser entendido como um direito que adquirimos ao nascer. Só um minutinho. Tá certo. E ninguém pode modificar, não é escrito, não é criado pela sociedade, não é formulado pelo Estado, né? Como vai afirmar aí o Paulo Nader. Não depende de lei alguma, é válido universalmente, é imutável e não é afetado pelo tempo. Aqui quem está chegando. É abstrato, não podemos tocá-lo, apesar de saber que ele existe. Então, o direito natural ensina aos homens através da experiência da razão. Ao se tratar do positivismo jurídico, faz-se necessário conceituar, né? Trata-se da aplicação da filosofia positivista no direito, a qual retira dele a ideia de justiça, ao mesmo tempo em que se retira da filosofia a ligação que se faz com a ideia de valores. Então, nós vamos pegar um pouquinho daqueles conceitos, né, da objetividade das ciências sociais e vamos trazer para o contexto do positivismo jurídico, né? Ora, se eu estou afirmando que esse positivismo jurídico, né, é a aplicação da filosofia positivista no direito, né, eu também posso afirmar que essa mesma filosofia positivista no direito vai retirar a ideia de justiça, de subjetividade, né, ao mesmo tempo que se retira da filosofia a relação com a ideia de valores. Então, é como se a gente fosse analisar, né, o direito, né, ou, no segundo caso, a questão da filosofia de maneira muito racional, de maneira clara, objetiva, ou seja, neutra. É a aplicabilidade das leis e ponto final. Eu não vou levar em consideração as questões valorativas, ou seja, o meu juízo de valor, a subjetividade, né, a subjetividade, não só a minha subjetividade, porque quando eu falo assim, isso é uma questão de subjetividade, é porque eu estou afirmando que um determinado fato, ele pode ter 1000 respostas, ou ele pode ter 2000 análises. Por quê? Porque é subjetivo. Só um minutinho. Deixa eu ver o que está chegando aqui. Então, você pensar que você vai retirar, né, da filosofia aquela ligação que nós temos com a ideia de valores, porque o que é a filosofia, né, ou a filosofia jurídica? Você tem que pensar, é um conhecimento que você... Vamos pegar a filosofia primeiro. É um conhecimento, que não é ciência. A filosofia é um conhecimento que você vai ali fazer a sua análise de acordo com uma determinada realidade, né, um determinado contexto, um aspecto, um fato, onde você vai estar o tempo todo fazendo seus questionamentos, trazendo à tona as suas indagações, né, as suas angústias. E nós temos a questão dos valores. Sempre que eu falo em filosofia, é uma palavrinha que a gente utiliza, eu vou valorar, né? Ou seja, eu vou aplicar um valor a um determinado aspecto. Então, esse valor, né, é que nessa percepção do positivismo jurídico é que eu tenho que deixar de lado, né? Agora, veja, quando a gente fala de filosofia, né, que tem como proposta a retirada dessa ligação que nós fazemos com a ideia de valores, né,
é um pouco complexo. Agora nós vamos trazer essa ideia para a questão. Quem está chegando aqui? Certo? Então, trata-se da aplicação da filosofia positivista no direito, agora se retira dele a ideia de justiça. Então, nós vamos esquecer essa questão da subjetividade no direito, porque quando a gente fala dessa percepção da justiça, que é algo que mais à frente vocês vão estar discutindo com um aporte teórico até mais forte, tá? Daqui a pouquinho eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Em outros termos, para esta doutrina, o direito somente é aquele posto pelo Estado, por meio das autoridades, né? Ou seja, valida o direito positivo a ponto de não abrir margem à interpretação da norma legal. Então, quando eu falo desse direito, né, do positivismo jurídico, tá aqui, a gente pode utilizar esse aspecto aqui que é bem interessante. Valida o direito positivo a ponto de não abrir margem à interpretação da norma legal. Se há, né, uma norma, não tem porquê, né, ou não cabe ou não caberia algumas interpretações, né, que é o que eu acabei de falar para vocês com a ideia de subjetividade, tá? Ou seja, se determinada lei afirma que certo comportamento é errado, assim o será. Eu não vou questionar, eu não vou me embasar em outra teoria, em outra, sei lá, doutrina, né? Eu não vou desconstruir essa ideia. Só um minutinho, turma. Eu não vou desconstruir essa ideia. Será exatamente aquele formato, né? Deste modo, para que seja analisado se alguma lei é pertencente ou não ao ordenamento jurídico, não se faz uso de outros sistemas normativos. Então, nós não vamos acrescentar aí aí sistemas normativos, não vamos acrescentar a moral, a política, a ética, tá? Porque se nós formos abrir precedente para trazer essa discussão, né, aí nós não vamos conseguir, de fato, alcançar essa premissa do positivismo jurídico, tá bom? Porque você vem com as concepções da moral, você traz a política, você traz a ética, e isso acaba tirando o foco, né? Porque é claro, turma, que se a gente for ter realmente uma percepção dessa ideia do positivismo jurídico, nós vamos estar sempre relacionando com a objetividade, com a neutralidade científica, né? De uma maneira rígida. Tem que haver uma rigidez na interpretação dessas leis ou na interpretação desses fatos sociais. Porém, nós sabemos, né, que por conta desse objeto de estudo, né, ser um objeto que ele é vivo, ele é dinâmico, ele está no nosso meio, no nosso contexto, nós sempre vamos ter, né, as nossas percepções, nós sempre vamos fazer os nossos juízos, nossos julgamentos de valor, que é aquilo que nós discutimos na aula passada, quando vocês trouxeram o exemplo dos crimes, certo? É claro que se você fala aí de um crime hediondo e você lança a mão da possibilidade de um júri popular, você tem aí, né, algumas possibilidades. Então, essa técnica do júri popular, que mais tarde vocês vão saber isso melhor do que eu, né, tem um respaldo muito coerente no que diz respeito
a neutralidade, né? As pessoas não se conhecem, são escolhidas aleatoriamente, elas não podem conversar, né? Nesse meio termo. Tem um determinado sigilo, mas mesmo assim, isso não quer dizer que em um dado momento elas possam compartilhar das mesmas ideias, né? Dos mesmos valores. Então, mesmo você tendo aquela percepção de que nós, nesse exato momento, nós deveríamos ter aquele afastamento desses preceitos morais, né? Mas mesmo assim, nós não estamos longe, né, digamos, de ter um determinado comportamento pensando dentro desse aspecto, né, da subjetividade. Assim, nesta linha de pensamento, não são aceitas teorias dualistas, as quais admitem a coexistência de um direito positivo e um direito natural, definindo, portanto, o direito como um conjunto de normas criadas por autoridades competentes, e isso vai afastando qualquer influência, né, metafísica, oriundo de religiões, ou algo inerente à condição humana. Então, quando a gente coloca bem aqui, algo, né, inerente à condição humana, nós já estamos afirmando, legitimando que toda condição humana, ela é condicionada a um determinado comportamento, e esse comportamento é condicionado o quê? Às motivações, certo? É muito complicado você fazer, né, esse estudo, porque, como eu já falei para vocês, o indivíduo ele é formado pelas suas interações, né? Há uma subjetividade que está longe, se a gente puder colocar assim nesse aspecto, né, de serem transformadas em algo objetivo. Então, a não ser que você esteja falando de um aspecto muito relevante no que diz respeito à nossa questão comportamental, né, ou aos nossos juízos de valor, é muito complicado, tá? Você tem que ter um posicionamento muito neutro, que se a gente for trazer o papel do juiz, né, tem que ser algo, assim, bastante firme, ortodoxo, porque, do contrário, a gente vai sempre estar brigando com essa nossa subjetividade. Ainda esta doutrina defende o afastamento de preceitos morais, ou seja, não tolera que juízos morais sejam usados quando do estudo de fenômenos jurídicos, tá? Nesse sentido, eu não posso fazer colocações de forma que eu traga o quê? Aquelas comparações, né? Porque vira e mexe, você pode fazer comparações, pegando o exemplo aí dos crimes, né? Dos crimes hediondos. Vamos comparar aqui alguns crimes. A gente até pode fazer esse exercício, né? Principalmente, eu acho que os criminologistas, eles têm muito essa técnica, mas não é isso que vai, né, definir aquele perfil. Por quê? Porque cada indivíduo, como nós já sabemos, é único, tem uma bagagem, né, é formado ali pela sua subjetividade, e ainda mais nesses casos, porque você vai fazer a sua análise levando em consideração, pegar um fato aqui, o da Susana Richthofen, né, levando em consideração aquela mente, mas a gente não pode esquecer que eles trabalharam ali em grupo, né, digamos, em equipe, porque foi a Suzane, o namorado e o cunhado. Então, você tinha esse trio, mas ali você tem uma mente, né, que articulou, ela era a líder, e aquela garota tinha ali todo um aspecto, né, uma condição humana voltada para a sua subjetividade. O que ela pensou quando ela articulou aquele crime é dela, né? Isso não quer dizer que uma outra
garota que cometeu um assassinato semelhante tivesse envolvida ali por aqueles pensamentos. Vocês estão entendendo? Me digam aí, por gentileza. Deixa eu ver que o coordenador aqui, meu coordenador de direito está me mandando, gente. A data das provas, vocês querem saber? Sim, né? Deixa eu ver. Tenho até medo de olhar. Tá, isso aqui não, isso aqui. Calendário de provas. Vamos lá, vespertino. Antropologia e Sociologia Jurídica. 14 de dezembro, final 21 de dezembro. As provas começam no dia 7, de 7 a 14, e aí quem ficar de final, dia 21. Ah, Gabriel, vai ter prova no dia do teu aniversário. De 7 a 14. Oi. Pode falar. Nesse seu calendário, tem quando a gente fica de férias? Tem, peraí, que eu vou já buscar. Então, você já sabe, começa dia 7, termina dia 14, nossa, minha última. E a final, aí varia, né? A final tem dia 21 do 12, tem dia 18, 17, mas eu não acredito que vocês vão ficar de final. Tá, agora eu vou olhar aqui quando vocês ficam de férias. Bom, se vocês fizerem as provas, tipo, terminou a minha, dia 14, já tá ciente que passou em tudo, estão de férias. Mas está aqui. Encerramento, avaliações finais, 17 a 21, encerrou, né? Encerramento do semestre letivo, termina dia 22. Peraí, gente, que eu tô vendo errado. Não, é isso mesmo. Que a Alex mudou aqui. Que ele botou 22/6. Tá doidinho ele. Eita, ainda tem um feriado dia 8 de dezembro, né? Eu tava lembrando desse feriado. Deixa eu ver aqui que dia cai. Terça-feira. Tá. Por isso que minha prova atrapalhou. Mas é isso mesmo, viu? Avaliações finais de 17 a 21 do 12. Então, terminou a prova, terminou. Se não forem ficar de final, vocês entenderam? Sim. Então, tá bom. Então, dia 7 tá bem aí, né? Deixa eu voltar aqui, senão eu me perco toda, gente. Incrível. Tá, então nós estamos aqui falando exatamente desse processo, né? Que na linha de pensamento do positivismo jurídico, nós vamos afastar os preceitos morais, não vamos tolerar juízos, né, de valor, quando são usados para o estudo dos fenômenos jurídicos. Então, são duas as principais correntes do positivismo jurídico. Nós temos a corrente mais radical, que afasta por completo a participação da moral, quando da análise do texto jurídico, tanto para verificar sua validade quanto para interpretá-lo, colocando a autoridade num posto de fonte exclusiva de direito, promovendo assim um status de obediência da população, ou seja, que segue as normas ou por medo ou por respeito à autoridade que a criou. Temos a segunda corrente, que é a moderada, continua defendendo a separação da moral e do direito, mas permite que tal separação seja relevada em casos específicos de validação
e interpretação da norma legal. Nós temos, turma, um teórico que é, assim, bem representativo do positivismo jurídico, que foi o Kelsen, né? Acredito que vocês já devam ter lido ele em alguma disciplina. Então, ele fazia essa separação, né, dessa questão da racionalidade, desse ordenamento jurídico, da aplicabilidade do direito de uma maneira bem racional, afastando toda e qualquer forma, né, de teorias, né, de preceitos morais, de valores, da nossa subjetividade. Então, vamos lá, nessas duas principais correntes do positivismo jurídico, voltando aqui, a mais radical vai afastar por completo a participação da moral, né? Nós vamos analisar ali um determinado contexto jurídico, né? E vamos interpretá-lo, mas de acordo com o ordenamento. A segunda corrente é a moderada, que vai continuar a defender a separação da moral e do direito, mas permite que tal separação seja relevada em alguns casos, né? E aí, nessa sequência, nós temos esse direito positivo, que tem sua origem e fundamento no direito natural, é um conjunto concreto de normas jurídicas que apresentam formulação, estrutura e natureza culturalmente construídas, isto é, as leis que temos que nos submeter. Então, é criado por meio de decisões voluntárias e depende na manifestação de vontade, por exemplo, de uma autoridade ou da sociedade. Que é muito interessante quando a gente fala do positivismo jurídico, né, e dessa questão da sociedade e das normas, desse ordenamento, que é muito do que a gente viu, né, na aula passada também, com Durkheim. Por que Durkheim? Porque é ele que vai discutir essa questão da anomia, né, da ausência de regras, a ausência de normas de uma sociedade. Então, ele, apesar de ter sido criticado, porque era um positivista, né, como vocês sabem, os positivistas eram extremamente conservadores, porque eles queriam que a sociedade tivesse realmente, digamos, o tempo todo uma ordem, e não existe nenhuma sociedade perfeita, né, ordenada, bonitinha o tempo todo, sem conflitos. Mas o que eles traziam para a discussão era que sim, que se os indivíduos tivessem sujeitos às instituições, né, vamos pegar aí a questão do papel da igreja, da escola, da família, e isso já demonstraria aí, pelo menos, o meio caminho andado. Ou seja, se eu estou em família, se eu estou, né, ligada à questão da religião ou da escola, no que diz respeito à educação formal, eu já vou ter aí uma grande possibilidade, né, que eu consiga seguir com o comportamento padrão, né, com o comportamento, digamos, adequado para a sociedade. Essa palavra positivismo jurídico, a gente pode até pensar, né, que em algum momento derivou do positivismo filosófico, mas não. Deixa eu ver quem está chegando aqui, então. A palavra positivismo jurídico não derivou do positivismo filosófico, embora possamos dizer que há uma ligação entre ambos. Isto aconteceu porque muitos positivistas jurídicos também eram positivistas filosóficos, né? Então, você tem aí essa coincidência. A expressão positivismo jurídico surge na Alemanha, e enquanto o positivismo em sentido filosófico surgiu na França. Podemos dizer que o positivismo jurídico é o direito positivo contraposto ao direito natural. Portanto, não conseguiremos entender o positivismo jurídico sem demonstrar o significado do direito positivo.
Esse pensamento jurídico ocidental, ele é motivado pela diferenciação entre o direito positivo e o direito natural, tá? Apesar da palavra direito positivo ser encontrada em alguns textos gregos, podemos considerar como uma palavra relativamente nova, pois somente foi bastante utilizada nos documentos latinos medievais. Então, nós temos aí as primeiras obras escritas em latim, elas trazem a palavra positivismo, né, para se referir à justiça, e a justiça, nessa época, era ligada ao direito natural, existente apenas da Constituição, de leis naturais, e não da justiça positiva, que a gente se refere às leis reguladoras da vida social, as normas, né? Temos aqui as primeiras distinções conceituais entre direito positivo e direito natural, que foram elaboradas por Platão e Aristóteles, né? Eles vão citar aí, da justiça civil, uma parte é de origem natural, outra se funda em a lei. Natural é aquela justiça que mantém em toda parte o mesmo efeito e não depende do fato de que parece boa a alguém ou não. Fundada na lei é aquela, ao contrário, de que não se importa de suas origens, são estas ou aquelas, mas sim como é, uma vez sancionada. Então, você tem aqui Platão e Aristóteles falando desse direito. Aristóteles, ele vai utilizar dois critérios para separar o direito natural do positivo. Primeiro, ele afirma que o direito natural é o direito que apresenta o mesmo resultado em toda parte, né? Que eu falei para vocês nos primeiros slides, que é o direito universal, a qual é aplicada enquanto direito positivo, só demonstrará efeito nas comunidades políticas singulares, a qual é imposto. O segundo diz que o direito natural está relacionado com ações cujo valor não depende do juízo, né, que sobre elas tenha o sujeito, mas não se preocupa em parecer boas a alguns ou más a outros. Já o direito positivo vai se preocupar com a realização de apenas o que está prescrito na lei. Então, nós já sabemos, né, dessa diferença. Aí, como exemplo, nós temos o direito natural, diz que uma vez por semana, cada cidadão deve ajudar idosos e crianças. Já o direito positivo estabelece, através de lei, que devam ser ajudados apenas idosos. A partir da visão do direito positivo, só estará deixando de cumprir a lei quem não ajudar os idosos, estando assim isentos os que não ajudarem as crianças. Então, aqui é um exemplo para vocês, né? Verem essa relação. Então, nós podemos dizer que o direito natural sempre irá permanecer inalterado com o passar do tempo. Entretanto, o direito positivo, ele sofre alterações, né? Observamos essas mudanças quando uma norma é anulada ou transformada, seja por motivos de costumes ou pela criação de outra lei que revoga a lei anterior. Veja, então aqui nós vamos consolidar aquela ideia de que a partir do momento que a sociedade ela vai se modificando, né, entrando ali naquele contexto das transformações sociais, políticas, econômicas, culturais, o direito ele tem, né, que seguir ali de acordo com essas modificações, que na verdade seria um impulso natural. Porém, nós sabemos que às vezes para que uma lei seja, né, criada, nós temos aí uma longa trajetória, né? Não basta apenas a sociedade, digamos, legitimar que há uma necessidade de uma ou de várias leis, né, serem criadas. E aí, com o passar do tempo, nós podemos perceber se realmente o direito seguiu, digamos, um fluxo natural, né, do que deveria ser. Porque se você já
sabe que a sociedade ela não é estática, né, que ela não é imutável, o direito ele tem como obrigação seguir essas transformações, né? Mas nós temos aí algumas ressalvas. E temos alguns exemplos de leis que já foram revogadas, né? Caíram em... ou até mesmo lei que caiu em desuso. Não há necessidade, né, de que você continue aí com ela em sociedade. No pensamento medieval, a distinção entre direito natural e positivo encontra-se descrito por todos os teólogos, filósofos, e aí o Norberto Bobbio, ele diz o seguinte: o direito natural é um ditame da justa razão destinado à mostra que um ato é moralmente torpe ou moralmente necessário, segundo seja ou não, conforme a própria natureza racional do homem. E a mostrar que tal ato é consciência disto vetado ou comandado por Deus, enquanto autor da natureza. Eu não sei se vocês lembram naquele filme de Marx, e eu compartilhei com vocês, né, o jovem Karl Marx, tem acho que 2 cenas que Marx está falando com um filósofo, quando ele está ali pronto para o seu discurso, sobre exatamente, né, esse direito natural e o direito positivo. É um diálogo que eles têm. 1 ou 2, não vou lembrar agora, e que é bem interessante. E aí, quando a gente estiver mais à frente um pouquinho, que nós vamos ver a questão da justiça para Marx, né, eu acredito que vocês vão lembrar, porque eu estou querendo até pedir que vocês assistam novamente esse filme. Ele estava na Netflix, eu não sei se ele ainda continua, o jovem Karl Marx, mas alguém pode até fazer essa pesquisa para mim, rapidinho. Então, nós podemos elencar aqui alguns critérios para diferenciar o direito natural do direito positivo. Então, primeiro, o direito natural vale em toda parte, já o positivo apenas em lugares determinados. O direito natural não muda, né, e já o positivo sofre mudanças com o passar do tempo. É referente ao objeto dos 2 direitos, o direito natural regula o que é bom e o que é mal, e o direito positivo só se preocupa com o que é disciplinado. O direito natural estabelece somente o que é bom, e o direito positivo se preocupa apenas com a utilidade do que por ele é estabelecido. Então, aqui nós temos uma diferença, né, bem significativa no que diz respeito a esses valores, a questão da moral, da ética, né, dos padrões sociais. O que podemos observar é que o direito positivo é exatamente aquele direito colocado pelo Estado. Se considerarmos esta colocação, poderemos dizer que o direito internacional é apenas uma norma moral, pois o mesmo é colocado entre os Estados e não posto pelo Estado. Quero mostrar para vocês uma coisa, peraí. Tá aqui. A Escola Histórica do Direito, né, a qual nós temos aí o Carlos Frederico Savin, que contribuiu para o surgimento do direito positivo, tinha como principais características a individualidade e variedade do homem, irracionalidade das forças históricas, né, o tal do pessimismo antropológico, amor pelo passado e sentido da tradição. Tais características indicam que cada povo é transformado em um indivíduo e que o direito progride com o povo, e a partir das experiências vividas com este povo, acaba por aperfeiçoar-se. E no momento que este povo acaba por perder o caráter, este direito acaba por desaparecer. O direito positivo passou a predominar sobre as relações sociais,
a partir do momento onde, na Alemanha, sentiu-se a necessidade de codificar as leis. Esta codificação enunciava vantagens para os juízes e também vantagens políticas. Aí nós temos aqui uma ligação do positivismo jurídico, né, com uma relação do direito com a coação, no sentido de que esta última se mostra como pedra fundamental do direito. Então, quando a gente pensa naquela ideia do fato social do Durkheim, né, que ele diz que na sociologia jurídica nós temos que analisar o direito como fato social, nós vamos pensar, então, nessa proposta. Quer dizer, se não houvesse uma imposição, né, essa tal do agir coercitivamente, se a gente tivesse obediência com relação a essas leis que são impostas, né, talvez nós não teríamos aí como exercer, né, essa coerção para que houvesse a efetivação da lei. Então, nós temos aqui, a coação é o meio pelo qual dá garantia de que o direito exerce a função para a qual tal foi criado. Se não houvesse coação, se não houvesse obediência a essas leis impostas, seriam meramente optativas. Portanto, deste modo, não poderíamos dizer que teríamos leis, pois assim estariam subordinadas à moral de cada membro da sociedade, nos remetendo novamente ao direito natural, pois este não tem meios para exercer a coação necessária para a efetivação da lei. Aí a gente pode pensar também na questão do contrato social. Deixa eu sair daqui. Né? Lembrem aí dessa história dos contratualistas, do contrato social, de que antes do contrato, antes desse pacto social, nós vivíamos justamente o quê? Nesse direito natural, né? A gente vivia mais ainda, nesse estado de natureza, onde, segundo Hobbes, né, tendo ali a guerra de todos contra todos, sendo o homem o lobo do homem, e foi só a partir desse contrato social que os indivíduos começaram a ter esse ordenamento jurídico, né, através do Estado. E segundo Rousseau, através dessa propriedade privada, e aí é aquela história que vocês já conhecem. Eu ainda não terminei não, tá, gente? Só vim aqui para ver se vocês tinham alguma coisa aqui no chat, rapidinho. Ah, tá aqui. Aqui que eu queria trazer para vocês. Então, olha só. Para os positivistas, a lei é um produto do direito que age como um mecanismo de organização social firmado a partir de um contrato social. Então, esse suposto contrato social, né, que a gente fala, claro, de maneira metafórica, ele não existe, mas foi um pacto que foi firmado e que nós vivemos nesse pacto, nesse contrato social até hoje. Tem até alguns teóricos que acreditam que nós temos que, na verdade, construir um outro pacto, um novo pacto, porque esse aí que nós construímos perante essas ideias, né, desses contratualistas, Hobbes, Rousseau, Locke, Maquiavel, tá, assim, um tanto quanto como se ele estivesse caindo em desuso também. Por quê?
Porque quando a gente construiu esse contrato social, foi justamente para que a gente pudesse se ater, né, a um ordenamento, para que a gente não tivesse ali vivendo naquele suposto estado de natureza, né, sem uma ordem, sem a lei, né, sem a questão mesmo do Estado. E o que a gente percebe hoje é que esse mesmo contrato social, ele não está conseguindo suprir as nossas necessidades, né, porque se a gente for pensar, principalmente nessa questão das leis, né, da Constituição, nós sabemos que tem muita coisa que deveria ser modificado aí, mas por conta de um rigor, né, a gente chama mesmo que é próprio do direito, né, e de todo esse ordenamento jurídico, ele fica o tempo todo ali, mas deixa eu achar aqui a palavra para vocês, impossibilitado, né, que a gente pudesse criar aí um novo contrato social. De certa forma é interessante, porque nós estamos trabalhando aí com uma outra sociedade, né? Se você for pensar aí na sociedade que existia no século XVI, no século XVII, né, no que diz respeito à questão da política e o contexto social, era totalmente diferenciado. Aí você vem hoje para a nossa sociedade, que é essa sociedade moderna, pós-moderna, né? Que muitos chamam de sociedade global, pós-industrial, sociedade do conhecimento, que é a famosa sociedade em rede, a gente até se perde nessas nomenclaturas, mas a sociedade é só uma, né? E o que a gente está vivendo nessa atual sociedade, que possui todas essas nomenclaturas, vamos escolher uma, né? A sociedade pós-moderna. A forma como a gente se comporta, a maneira como a gente vai sentindo a economia, né? A economia global. Podemos até citar a questão da eleição lá nos Estados Unidos, né? Como ela vai interferir aqui nesses aspectos cultural, econômico, né? Político e toda essa questão. Porque hoje a gente trabalha com a sociedade em rede, né? Não sei se vocês já viram esse... Tem um autor, que é o Manuel Castells, que ele discute essa concepção da sociedade em rede, né? Tá todo mundo conectado, mas, ao mesmo tempo, você não consegue visualizar, né? Toda essa, digamos assim, esses aspectos que são vivenciados. No que diz respeito à economia, a gente pode até citar a questão da crise, mas diga, o que é sentido lá nos Estados Unidos, o que é vivido nos Estados Unidos, é sentido no Brasil. Sim, né? Porque agora está tudo ali conectado nessa tal dessa economia global. Não só a economia, né? Se a gente for pegar a questão social também, o nosso comportamento também. Então, é uma discussão que vale a pena a gente pensar até em desconstruir essa ideia desse contrato social e pensar em um novo contrato social, como vai ser daqui para frente, né? Principalmente depois dessa pandemia. Vocês viram hoje que saiu eu estava vendo no jornal, que a vacina, né, a Coronavac, foi suspensa, mas, né, estavam ali afirmando que um rapaz que era, como é o nome que a gente dá quando ele é convidado a participar ali da pesquisa, me lembrem aí. Me ajudem, gente. Tem um nomezinho que eu não estou lembrando. Ele foi convidado. Não, ele foi convidado a participar das pesquisas. Ele foi vacinado. Meu nome é Otávio.
É uma luz. Professora, o único nome Ele que vem na minha era cabeça é cobaia. Gente, isso, né? Cobaia. Quem foi que disse cobaia? Maiane? Voluntário. Samara. Ah, Samara, cobaia. Também, de uma certa forma. Mas ele era voluntário, né? E aí eu estava vendo no jornal, antes de começar a aula, ficou suspensa. Aí depois de algumas discussões, já saiu a autópsia desse corpo e ele se suicidou. Então agora vai ter toda uma reviravolta nessa questão aí dessa vacina. Tá igual um filme de suspense misturado com terror e ação. Vocês já viram um negócio desse? Que era a vacina, né, que já iria começar agora, lá em São Paulo. Eles iriam ser vacinados. E agora ficou suspenso. Mas com essa reviravolta, e aí Bolsonaro foi lá na rede social e disse, antes, né, da reviravolta do suicídio. Em outras palavras, que ele tinha vencido, né? Assim, em outras palavras, deu a entender. Mas, enfim. Cenas para os próximos capítulos, porque essa novela, ela, infelizmente, está longe de acabar. Então, nessa questão do que, como vai ser a sociedade, né, o que muitos estão chamando de pós-pandemia, digamos que nós já estamos começando a sentir, apesar de ainda estarmos vivenciando a pandemia, mas a gente já sente um gostinho como vai ser, né? Seria mais ou menos, se a gente fosse pensar assim a longo prazo, já vivenciando 2021, tá? Porque a gente pega, o Brasil já não é mais a 10ª economia do mundo, daqui a pouco a gente vai colar os caquinhos do nosso país. Olha, gente, o negócio está muito sério. Seríssimo, porque a gente não tem aí expectativas, né, desse 2021. Tudo só vai funcionar depois dessa vacina. Então, pensando aqui na gente, eu quero muito que a gente já volte, né, 2021, para as aulas presenciais, mas o que eu estou observando aqui, se não for concretizada a história dessa vacina, nós ainda vamos pensar ali algo para o segundo semestre de 2021. Qual é, assim, digamos, a visão que vocês têm desse contexto? Tá certo, Débora? Professora, eu já quero só que 2020 acabe. Visto, já tá nessa, né? Samara, eu também, eu já quero, mas eu não, ao mesmo tempo eu fico pensando, eu não quero que ele termine sem que a gente tenha, né, uma perspectiva do que nós vamos sentir em 2021, se é que vocês me entendem. Ao mesmo tempo que eu não quero ter essa ansiedade, que eu não quero sofrer por antecipação, eu fico mentalizando isso. A senhora não quer sofrer por antecipação, sofrendo por antecipação. É exatamente, Samara, eu não quero. Ai, as pessoas... E professora, até porque Otávio. não adianta muito, porque 2021 vai ser uma extensão de 2020, porque o coronavírus não acabou ainda tá por aí. Não fala isso, Otávio. Mas é a história da vacina, Samara. Depois que essa vacina chegar, né, pelo menos que tem algumas aí, né, na terceira fase. Se pelo menos uma tiver realmente uma eficiência comprovada, vai ser muito bom. Mas se a gente for depender, ainda tem as questões políticas, né? Ainda tem isso. A Alan está falando aqui o quê? Da negligência do presidente. Gente, nossa. Oi?
A senhora falou em questão política, só quero avisar que 2021 vai ser um período tenso nessa área. Porque a política entre Brasil e Estados Unidos vai ser a pior que já teve em décadas. Porque tanto o Joe Biden, que vai assumir em 2021 como presidente dos Estados Unidos, ele é o completo oposto das políticas de Bolsonaro. Isso vai afastar muito a política entre os dois países. E como o Biden, se ele cumpriu o que ele falou no discurso, que se o Brasil não parar as queimadas na Mata Atlântica e na Amazônia, o Brasil ia sofrer graves sanções econômicas vindas dos Estados Unidos. Então, se já tinha gente reclamando que o iPhone estava quase 14 mil reais, pode esperar subir para 16, 17 mil. E aí a gente, mais uma vez, condiciona isso à história da sociedade, da globalização, né? Dessa economia sentida em rede, essa economia mundial. Vai ser muito difícil, porque o que nós já estamos sentindo, né? A gente vai aqui no supermercado rapidinho, pronto, vou pegar o exemplo do arroz, né? Que é o que foi mais discutido, mas tem outros itens também. Nós ainda não temos essa percepção, eu digo no geral, né? E como vai ficar o nosso poder de compra, né? A questão do emprego, renda, a classe média está afundando, né? A desigualdade social aumentando muito, as microempresas falindo, as escolas estão chegando a esse patamar. Vi no jornal que 20 escolas faliram, se não me engano, em Recife. Escolas privadas, né? Aí vocês me digam, como fica, né, essas pessoas que colocaram, se dedicaram, os professores, os alunos, os funcionários, tem toda uma história. Olha, e aqui em São Luís as coisas ainda estão começando. Na verdade, nós ainda não estamos sentindo nem a metade do que vem por aí. É por isso que eu tento não sofrer por antecipação, mas é muito difícil, porque uma coisa puxa a outra, né? Você fala de economia, você fala de segurança, né? Você fala de emprego. Aí a gente já está em novembro, dezembro, chega Natal, as pessoas gostariam, né, sei lá, de comprar um presentinho. Tudo isso vem na minha cabeça. E aí você pensa nas pessoas que morreram com a pandemia, né? É muito complicado, gente, é muito complicado. Hoje mesmo eu fui conversando com a minha médica, aí ela me perguntando, coisa de rotina, né, consulta de rotina, e ela me perguntando como é que eu estava frente a essa pandemia, se eu estava tranquila. Eu disse, doutora, eu acredito que nem o indivíduo mais zen consegue manter, né, um estado de equilíbrio por muito tempo. Porque se a gente for começar a pensar, a gente vai relacionando tudo que a gente já viveu e pensando em tudo que a gente ainda pode viver. Então, quem está empregado, nossa, será que eu vou ser demitido? Como é que vai ficar? Vocês entendem o que eu estou falando? Quer dizer, são angústias que muita gente por aí está sentindo, e, consequentemente, isso vai, né, aumentando. Quando você não tem controle, aí tua ansiedade vai lá em cima. Quem já tem ali aqueles gatilhos para depressão e ansiedade, isso é um perigo, né? Perigo mesmo. E aí, nós estamos com as mãos atadas, porque você vê que tem a questão da política, da politicagem, né? As pessoas que estão pensando ali em prol do seu favorecimento, não existe a história do bem comum. Então, a gente está vendo que a gente está ali num barco, estilo Titanic mesmo. E se não tiver essa história da vacina para que a gente possa se reerguer, não tem outra coisa, gente, não tem mistério. Você pode perguntar aí
para o analista de política, para o historiador, para o advogado, para o antropólogo, para o sociólogo mais top dos tops, aquele suprassumo do conhecimento, que ele pode construir uma teoria bacana para ti, mas no final ele vai falar, nada vai funcionar se nós não tivermos aí a vacina. Tá certo, Marcelo. Então, é algo muito complexo que a gente está vivendo, né? Desse jeito, desse contexto que a gente está vivendo agora, que a gente vivenciou foi lá em 1918, né, com a gripe espanhola, que foram basicamente o quê? 2 anos nessa historinha de pandemia, de volta, não, agora pode sair, eles saíram, eles morriam, aí vem a segunda onda, e vem a terceira onda, mas vamos acreditar que vai melhorar. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem esse pensamento positivo, vem a imagem da aglomeração dos políticos, vem a imagem no final de semana lá no Reviver, aquela galera todinha ali, sem máscara, bebendo. Claro que a gente tem que ter um lazer, né? Também nós estamos cansados desse isolamento. Mas, gente, tem que ter responsabilidade, aí não tem condição, né? Então, vamos lá. Deixa eu ler aqui rapidinho para liberar vocês para o intervalo. Onde é que eu tô? Ah, tá aqui, né? Então, de acordo com as doutrinas dispositivas, as normas são justas porque são válidas. E este conceito vai se contrapor ao pensamento das doutrinas justnaturalistas, que acreditam ser as normas válidas por serem justas, e caso contrário, não deve haver validade. Então, a gente pensa sempre nessa relação do positivismo jurídico com o próprio positivismo, né? O positivismo lá de Augusto Comte, porque você tinha em mente a questão do conhecimento científico, né, de que tudo agora deveria passar pela ciência, pela observação, verificação, né, análise, digamos assim, mas você ainda assim tinha aquele aspecto do ordenamento, né, da ordem. Quanto mais o capitalismo avançava, mais ali você tinha o progresso, as fábricas, as descobertas, né, e todas aquelas inovações, mas ao mesmo tempo você tinha a desordem, né? E é algo que a gente vivencia hoje, porque o que parece, aí vocês vão até lembrar daquele artigo que eu coloquei para vocês, né, Caminhos para a Sociologia Jurídica, é que o direito, em algumas vezes, ele não consegue ter ali aquela resposta, né? Ele não consegue trazer à tona um determinado aspecto, ele não consegue discutir, ele não consegue ir diretamente ao ponto, né? Ter uma objetividade, porque ele fica ali, né? Naquela história de caminhar em círculos, porque você acaba deixando fluir aquela subjetividade, né? Que infelizmente não deveria ter, mas, como eu já falei para vocês, é algo inerente à condição humana. O direito natural consiste numa ideia abstrata do direito, como um conjunto de normas e regras universais, naturais e que pertencem a uma justiça superior. Em outras palavras, os princípios do direito natural devem se sobressair em comparação ao direito positivo. Aí eu vou pausar bem aqui para a gente ir para o intervalo. Eu também quero procurar um videozinho que eu quero colocar aqui para vocês. Tá bom? Vamos para o intervalo rapidinho. Já já nós voltamos. Eu coloquei lá na plataforma 2 vídeos curtos para vocês assistirem, tá? Dê um pulinho lá na plataforma. Eu vou fechar aqui o áudio e o vídeo, porque eu também vou
Vou dar uma olhada. Vou lá para a plataforma, tá? Eu terminar de assistir, eu volto aqui. Me fala. Gostaram dos vídeos? Samara, o que tu achou do vídeo? Dos vídeos. Meu Deus, professor. Hum? Não, eu achei muito bom os dois vídeos. Eles têm a mesma linha de explicação, né? Uma coisa que eu percebi que foi explicado no vídeo, que eu até tirei print, foi que o primeiro, principalmente, ele dá quatro passos do direito positivista, né? Que é o método descritivo, ele explica que Kelsen foi um grande, como é que eu posso dizer, um grande, Positivista jurídico. exatamente, ele mostra que antes das teorias justnaturalistas caírem por terra, né, o direito ele se torna livre de valor e ele também explica a construção escalonada. Então, eu achei muito bom. Esse foi o vídeo que eu mais gostei, assim, eu acho que foi o que mais, sabe, deu uma explicação mais completinha. Mostra também que o direito teve que se desfazer de algumas partes, como, por exemplo, do valor de cada sociedade. Tanto que ele dá o exemplo do Holocausto. Então, teve que ser criado algo para impedir aquilo ali. E aí, depois disso, se começa a criação do pós-positivismo, né? Quando começa a ser dado o direito sem ser posto completamente sem os valores, mas também sendo posto como uma ciência mais, não exata, mas sendo interpretada como uma ciência assim. Muito bem, Samara. Alguém mais quer complementar a fala de Samara? Pode ser do primeiro vídeo, pode ser do segundo vídeo. Não fiquem tímidos. Otávio disse que quer falar. Quer, Otávio? Bruna, Igor. Ai, eu fico chamando vocês aqui, eu lembro do meme que eu assisti. A professora chamando o aluno para ele apresentar o trabalho, ele estava com a câmera desligada. E ela chamava e ele deitado na cama, com o caderno na mão. Aí ela, fulano, apresente o seu trabalho. Aí ele dizia que a internet estava lenta, estava travando. E ele lá, deitado, ela, sim, fulano, mas você está sem nota, é importante que você apresente, ligue a câmera, por gentileza. Ele, ô, professora, está travando tanto, tanto, olha, eu vou ligar, mas na hora que eu começar a apresentar, começar a travar, a culpa não é minha. Aí ela, a professora, vamos lá, que vai dar tudo certo. Aí ele pegou o caderno, ligou a câmera, começou a falar. Quando ele ia apresentando, ele pausava a fala. Parecia que tinha travado a internet, mas era ele. Olha que danado. Assim que vocês estão, que eu fico fulano, fulano, e fulano fica caladinho. Professora, isso me lembra um outro meme que eu vi. Que parece que o professor está numa sessão espírita e está chamando os alunos. Eu vi também. E o pior que é igualzinho, gente. Fulano, você está aí. Otávio, Exatamente. você está aí. Otávio calado. Ou então, Alan, você me ouve? Nossa, gente, é cada um que eu vejo. E a gente se identifica mesmo. Não é? Porque eu já chamei aqui, fulano tá caladinho. Enfim,
Ah, Marcelo dizendo que esse é bom, esse é ótimo. Turma, eu estava vendo aqui no intervalo, fazendo os cálculos de quantas aulas faltam para avaliação. Falta do dia 17, do dia 24, do dia 1º, porque dia 8 é feriado. E aí a próxima já é, na verdade vai ser 14, que vai ser minha prova. A minha prova não vai ser no dia da minha aula, deveria ser 15 terça, mas vai ser 14. E aí, nessas 3 aulas que faltam, 17, 24 e 1º, eu vou ter que montar, assim, um cronograma de Weber, Marx, aí eu vou ter que escolher ou Gramsci ou o conteúdo do direito alternativo, tá bom? E aí, mais à frente, eu explico para vocês. Deixa, então, se vocês quiserem falar, vocês podem me chamar, tá? Eu vou buscar aqui o finzinho do material. Sim, então nós estávamos aí nessa discussão, né, do direito natural e do direito positivo. Aí nós paramos aqui. Tá, deixa eu só me achar aqui. Tá, que é justamente nessa sequência aí que os vídeos trataram, né? Esta doutrina defende o afastamento de preceitos morais, ou seja, não tolera que juízos morais sejam usados quando do estudo dos fenômenos jurídicos. Nós já vimos essa parte. Vimos a segunda corrente. Ah, tá. A segunda corrente, que é a moderada, defende a separação da moral e do direito, mas permite que tal separação seja relevada em casos específicos de validação e interpretação da norma legal. As críticas feitas a esta doutrina não poderiam ser outras, né? Ao seguir o positivismo jurídico, aplicar-se-á a lei de forma mecânica, sem que sejam analisadas suas nuances e principalmente a intenção do legislador ao criá-la. Aqui lembra um pouquinho aquela discussão que nós tivemos lá no primeiro artigo, né? Caminhos da sociologia jurídica. Pegando aí aquela questão de que a sociologia jurídica, ela é uma ramificação do direito ou da sociologia? Quem deve ministrar a sociologia jurídica? E aí a gente se questiona porque aqui, né, como são feitas críticas a essa concepção do positivismo jurídico e do próprio direito positivo, nós vamos entender que a sociologia, a antropologia, a psicologia, a história, né, não devem interferir nessa análise. Agora, como nós estamos aqui, né, construindo uma teoria na sociologia jurídica, nós podemos separar, né? Até porque para a sociologia jurídica o direito é visto enquanto um fato social. Outro ponto interessante, foi até tocado no vídeo, é essa questão de que quando a gente faz a nossa interpretação, né, digamos, de um determinado ordenamento jurídico, sem levar em consideração as especificidades daquele local, né, nós corremos um sério risco de estar efetivando aí um direito universal. E ainda, se a gente for lembrar, ainda tem esse livrinho que eu tenho que passar para vocês, né, que é o Manual de Sociologia Jurídica, que ele vai pontuando as escolas positivistas do direito, aí ele puxa um pouquinho do Montesquieu, que ele fala sobre
essa importância, né, que o direito deveria, de que os juristas deveriam dar, justamente no que diz respeito à cultura de cada localidade, as especificidades, né, para que sejam, assim, criados esse ordenamento jurídico, mas de acordo com cada, digamos assim, realidade. Ou seja, eu vou criar as leis de acordo com cada contexto, né, de que me foi apresentado, digamos assim. E aí, a gente vem para essa proposta aqui, que é justamente essa crítica, né, aplicar a lei de forma mecânica, mas, no entanto, né, nós também devemos analisar uma outra questão, que é até que ponto eu posso colocar ali o meu juízo de valor, ou a percepção da moral, né? Ou um pouco da minha subjetividade, porque, como eu falei para vocês, essa possibilidade de você, né, ser neutra apenas, isso é muito fantasioso. Não adianta a gente ter em mente que isso é possível, que isso é de fato algo assim, digamos, né, compreensível, porque senão a gente vai passar o tempo todo, a gente vai acabar criando outras possibilidades. Então, a questão da subjetividade, né, do que a gente chama na filosofia de axiologia, ela é própria da nossa condição. Agora, é óbvio que nós não podemos também condicionar, digamos, essa realidade jurídica, né, a nossa subjetividade apenas. Aí, nós temos o seguinte, e mais, os juízes ficam vedados de fazer qualquer julgamento moral, no caso do caso sub júdice, já que no caso em que determinado comportamento possui previsão legal, basta ao magistrado que apenas aplique a lei. Eu me lembrei que no segundo vídeo, ela dá uma dica de um filme. Como é o nome do filme? Vocês já assistiram? Professora, ia lhe perguntar agora o nome do filme que ela fala. Rapaz. Pra gente assistir, porque ele parece ser realmente muito bom. Espera bem aí, que eu vou na plataforma rapidinho. Vou ver se eu consigo pegar a parte que ela dá a dica desse filme, que é muito bom. Vou só tirar aqui o áudio, senão atrapalho vocês. Professora, seu áudio está desligado. O Igor colocou aqui, né? Julgamento de Nuremberg, exatamente.
vocês ainda não assistiram, pelo visto, né? Então, se não assistiram, pesquisem para dar uma lida. Falando em filme, turma, não fez que eu comentei sobre aquela série Bom Dia, Verônica, não, né? Acho que foi com a minha turma da noite. Ou foi aqui? Vocês assistiram Bom Dia, Verônica? Muito bom. Pesquisem lá na Netflix. Foi aqui? Aí vocês me deixam louquinhas. Foi na minha turma da noite, me lembrei. Que a gente estava falando da história dos crimes, e aí uma aluna me falou, professora, tem uma série muito boa, Bom Dia, Verônica. E, de fato, eu assisti no final de semana, estou indicando aqui para vocês, assistam, que é bem interessante para vocês. Tem uma história, né, que tem aí a questão de um psicopata e tal. Não vou falar muita coisa, não. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Inclusive, eu vi que vai sair até a segunda temporada, mais para frente. Mas vejam, que é muito boa. Tá? Tem alguém assistindo essa série? Aqui? Professora, eu já ouvi falar da série, mas não tinha me interessado ainda para assistir ela. Olha, Dionara disse que eu já assisti. E aí, Dionara, gostou? Também, eu também gostei muito. Assistam. Aí, se vocês conseguirem assistir aí durante a semana, a gente pode até discutir terça-feira. Tá bom? Porque assim, turma, a partir da próxima aula, como eu falei para vocês, eu vou fazer um esquema para que a gente possa avançar, né? Porque eu tinha falado também que o conteúdo de sociologia jurídica é muito extenso. Então, eu especifiquei alguns tópicos, os mais importantes, para a gente discutir. Ainda tem alguns conceitos de Weber, né? Eu acredito que eu vou... Professora, Oi, Samara. qual foi o nome do livro que a senhora falou que era para a gente ler, que a senhora ia passar? É o Manual de Sociologia Jurídica, da Ana Lúcia Sabadell. Eu vou postar lá na plataforma, que eu vou pegar um capítulo para vocês. Então, pronto, a gente pode fazer assim. Na próxima aula, eu já pego esse capítulo, porque é como se fosse uma continuação do positivismo jurídico, até porque tem as escolas. Tem a escola marxista, tem as escolas positivistas, tá bom? Aí a gente fecha, e aí em seguida a gente vem com Marx. Eu vou botar aqui o nome do livro. Eu tenho ele, eu vou enviar para vocês. Acho que Sabadell é assim. Tá? E aí eu vou finalizando por aqui, turma. Mas, como eu estou falando, na próxima aula a gente continua com o capítulo aqui desse livrinho, que é muito bom. A senhora vai disponibilizar ele lá na plataforma, o livro inteiro ou só o capítulo? Não, eu vou colocar o livro inteiro, mas aí eu vou especificar qual é o capítulo de vocês. Que assim, se vocês quiserem utilizar o livro, né, para outras disciplinas, para outros fins, e ele é bem interessante. Tá bom?
Ótimo. Então, por hoje é só.